Boa noite, pessoal. Bri- Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Camila, obrigada pela ajuda, obrigada pelo início da gravação. Pessoal, a gente vai começar hoje, vai ter hoje, né, o nosso primeiro encontro online da disciplina de princípios na qualidade de projetos. Eu vou compartilhar aqui o material, só um minutinho. Deixa eu ver. Deve estar tá já aparecendo para vocês. Deixa eu só colocar num jeito melhor. Pronto. Isso. Já deve estar aparecendo aí. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas para vocês, né? Nossa disciplina já iniciou. E só que esse é o nosso primeiro encontro online. Eu vou me apresentar e para que vocês tenham isso, né, gravado aí. A nossa aula vai ficar gravada. Se tiver disponibilidade, alguém puder comparecer, né, chegar no meio ou no próximo encontro, de qualquer forma, a aula vai ser sempre gravada para aqueles que não tiverem possibilidade, condições de assistir ao vivo, tenham o material lá disponibilizado, ok? Então, meu nome é Carolina Pinheiro, meu mestrado é administração, estou fazendo doutorado em administração, não concluído ainda. Sou professora da FUMEC há um bom tempo e leciono algumas disciplinas. Vai ser um prazer, né? Já está sendo um prazer trabalhar com essa disciplina junto com vocês. E o que eu sempre gosto de colocar é que vocês estão no MBA. Então, aqui é a oportunidade que vocês têm de tentar alinhar a teoria com a prática. Por quê? Como assim, professora? Porque vocês já tiveram a graduação, já se inseriram no mercado, ou quem não está inserido hoje já esteve, ou já tem noção de como que é o funcionamento do mercado, e agora vocês buscam o MBA ou para tentar uma inserção, ou para um aprimoramento, ou para uma recolocação dentro da própria organização em que atuam, enfim, independente do motivo que seja, o MBA é a oportunidade que vocês têm de buscar a teoria que vocês já viram na graduação, que a gente conversa com ela aqui também, e tentar fazer o quê? Um alinhamento com a prática. Como que essa teoria ela ocorre na prática? E, na prática, de fato, é utilizada a teoria que a gente conversa, a doutrina que a gente vê nos livros? Então, como que isso funciona? Então, eu falo que o MBA é a oportunidade que vocês têm e devem ter de ter um olhar mais crítico para a realidade profissional de vocês, correto? Então, é uma oportunidade de aprendizado e também aprendizado para mim. Então, eu estou à disposição através lá dos nossos encontros online e dos canais, ou no Tira Dúvida, ou no Mensagem, ok? O que vocês tiverem de dúvida, quiserem conversar, eu estou à disposição. Então, a nossa disciplina, Princípios da Qualidade de Projetos, vocês já têm lá o material e tem as atividades que estão relacionadas com os conteúdos do material. A gente agora vai conversar um pouquinho sobre o que é a importância dessa gestão de projetos quando a gente fala. Por que hoje muitos profissionais buscam uma especialização em gestão de projetos? Por que as organizações buscam profissionais que detêm essa qualificação? A gestão de projetos, ela procura reduzir os riscos, as perdas e os fracassos dentro de uma organização. E como que ela faz isso? Ela faz isso através do quê?
da tentativa e do controle das etapas que são envolvidas na elaboração daquele projeto que foi proposto inicialmente, correto? E com o quê? Com a gestão de projetos, ela vai, então, reduzir riscos de perdas e fracassos, vai buscar o controle das etapas que são envolvidas na elaboração desse projeto, para quê? Garantir sempre a qualidade dos resultados, ou seja, garantir que os resultados que foram inicialmente estabelecidos, eles de fato sejam alcançados. Concordam? Então, por isso que a gestão de projetos, ela é muito visada e procurada por parte das organizações, por profissionais que detêm essa qualificação, porque ele vai ajudar o quê? A reduzir os riscos e as perdas da organização através de um controle das etapas que vão sendo feitas, mas sempre garantindo a qualidade e o alcance do resultado daquilo que foi proposto inicialmente, correto? Ela permite o quê? Gerenciar os projetos de maneira eficiente para otimizar os recursos, minimizar os riscos e atingir os resultados. Isso tudo buscando sempre o quê? Observar o que foi estabelecido inicialmente no projeto, que é a questão do custo que foi inicialmente previsto, o escopo, ou seja, aquilo que eu preciso, aquilo que o projeto pretende alcançar, a qualidade e o tempo, correto? São 4 pilares muito importantes. Então, é o escopo, o custo do projeto, o tempo e a qualidade deste projeto, a qualidade daquilo que eu estou conseguindo entregar. E se eu vou conseguir entregá-lo dentro do tempo que foi estabelecido, com o custo que foi inicialmente previsto, com a qualidade e com o projeto, com o escopo que foi inicialmente designado, ok? Então, o sucesso na gestão de um projeto, ele está relacionado com o quê? Está relacionado com a entrega dentro do prazo, que tem a ver com o tempo, que a gente acabou de comentar, com a entrega dentro do custo que foi orçado inicialmente, ou seja, aquilo que foi estabelecido lá inicialmente como valor do projeto, valor para conseguir o resultado final, é aquilo que o ideal é que aquilo se mantenha. Então, que não tenham custos imprevistos. Então, que aquele custo inicialmente acordado, ele seja aquilo que vai ser solicitado ao longo da elaboração do projeto. Está relacionado também o sucesso do projeto com a entrega, com o desempenho adequado, com uma qualidade que se espera daquilo que foi proposto, que esse projeto ele tem uma aceitação por parte do cliente, porque não adianta eu fazer tudo dentro do prazo que eu determinei, com o custo que eu determinei, se lá na frente não satisfizer o desejo, o anseio do cliente, que é quem está me pagando para ter esse projeto, correto? Então, tem que estar tudo alinhado, o tempo gasto, o custo que foi orçado inicialmente, a qualidade, o desempenho daquele projeto, o aceite por parte do cliente, ou seja, uma boa receptividade, aceitação por parte do cliente, o atendimento de maneira controlada para qualquer eventual mudança no escopo inicial do projeto, então, ou seja, observar eventual mudança e como que isso pode ser feito para que essa mudança ela tenha o mínimo de impacto possível no produto final, seja com relação ao tempo a mais que eu vou precisar,
ao custo a mais que eu vou precisar. Então, como que eu posso gerenciar essas mudanças que podem advir no decorrer da elaboração do meu projeto? Então, isso é também fazer uma gestão de projetos, é gerir a mudança que pode ocorrer no decorrer da elaboração dele, seja mudança no tempo, no escopo, no preço, ok? Então, como lidar com essas mudanças para que elas gerem o menor impacto possível e, principalmente, para que ela seja aceita pelo cliente final. Porque quando o cliente final ele contrata um projeto, a realização de um projeto, ele está lá considerando o tempo que vai ser gasto, o custo que vai ser o tempo que vai ser necessário, o custo que vai ser gasto e o que ele pretende alcançar. Se surgir alguma mudança nesse meio tempo, que eu precise, por exemplo, o projeto seria para 2 meses, eu preciso de fazer ele em 6, como que eu vou gerir essa mudança de tempo de maneira que eu tenha o meu cliente satisfeito? Entendeu? Então, gerir essa mudança também faz parte da gestão de projetos, ok? E a principal, gente, é o respeito à cultura da organização. Por que, professora, principal? Porque a cultura da organização é aquilo que está arraigado nela e que ela transmite para os colaboradores. Então, se eu tiver um projeto que fira essa cultura, ele vai ser muito mais difícil de ser, de fato, colocado em prática dentro daquela organização que já possui uma cultura. Então, a cultura é algo que a gente não muda de maneira rápida e nem fácil. Então, o projeto que está sendo feito, se eu sou um gerente de um projeto específico, eu preciso de entender qual que é a organização que eu estou prestando esse serviço, que eu vou ter que inserir aquele projeto, qual que é a cultura dessa organização, para que o projeto que eu estou gerindo, que eu estou fazendo, confeccionando, fazendo a gestão dele, ele tenha uma boa receptividade por parte da organização, ok? Então, isso aqui são alguns tópicos que são considerados importantes para uma boa gestão de projeto. É a questão do prazo, do custo, do desempenho, da qualidade deste produto, deste projeto que está sendo elaborado, o aceite por parte do seu cliente, que é quem te contratou para para entregar o projeto, o atendimento, a gestão das mudanças que podem acontecer até a entrega final do projeto. E o respeito à cultura da organização onde esse projeto está sendo tanto elaborado quanto inserido, ou seja, onde ele vai ser entregue, ok? Então, esses são alguns pontos importantes para que uma gestão de projeto ela tenha sucesso. Então, professora, então pode ser que se mudou o tempo do meu projeto, aumentou o meu custo, isso gere um problema? Pode ser que sim, mas se o gerente de projeto ficar atento e tiver uma boa gestão de mudanças e fizer uma boa gestão de mudanças, ele pode ter um bom resultado com relação à entrega do produto, à qualidade dele e principalmente ao aceite ao aceite do cliente em decorrência dessa mudança que não estava programada, ok? O gerenciamento de projetos, ele coloca dentro das organizações o quê? Ferramentas para quê? Para que tenham ferramentas que tenham habilidade para quê? Planejar, programar, controlar as atividades e controlar a forma como são utilizados
os recursos, ou seja, o que a organização tem de material, e as pessoas, os talentos daquela organização. Então, gerenciar projetos possibilita que as organizações tenham maneiras, formas de se planejar de maneira mais adequada para aquilo que elas estão pretendendo alcançar. Se programando, controlando as atividades, fazendo as etapas necessárias e fazendo o que, principalmente? Controlando, tendo ciência e controle daquilo que ela possui, tanto de material físico quanto de material humano, e como gerir esses materiais físicos e humanos, que são os talentos organizacionais, ok? E aí, dentro disso tudo que a gente está conversando, é importante quem vai fazer isso? Quem é que vai gerir todo esse processo de implantação, de verificar qualidade, de verificar tempo, de verificar custo? O gerente de projetos. Então, a gente já conversou aqui sobre aspectos que são importantes que uma boa gestão de projetos ela tenha, que é o tempo, custo, qualidade, o aceite pelo cliente, a gestão da mudança. E quem é que vai fazer isso, gente? O gerente de projetos. Então, o gerente de projetos é importante que ele tenha esteja atento e tenha algumas habilidades que a gente vai conversar aqui. Olha só, é importante que ele esteja atento ao contexto que está relacionado com a sua gerência, ao ciclo de vida do projeto, ou seja, quais são as fases necessárias para a conclusão daquele projeto que foi inicialmente determinado. Os stakeholders, ou seja, quem são aqueles que estão envolvidos de maneira direta ou indireta com a realização do projeto. Então, o gerente de projeto precisa ficar atento a isso, às pessoas envolvidas de maneira direta e indireta. A direta é muito mais claro e óbvio da gente entender. Agora, as indiretas também. Então, quando a gente fala de aceite pelo cliente, aceite principalmente daquelas partes envolvidas com aquele projeto. As influências organizacionais, as influências socioeconômicas, no sentido de que aspectos referentes a custo, pode ser que o mercado não esteja favorável para a elaboração daquele projeto, pode ser que o projeto utilize de produtos que são importados com o aumento da moeda, aumento do dólar, esses produtos podem ficar mais caros. E isso está previsto lá no início do projeto que foi estabelecido. Entenderam? Então, são aspectos que o gerente de projetos ele precisa estar atento, ele precisa de observar, porque isso tudo vai influenciar no quê? No projeto que ele está entregando, ok? E aí a gente coloca aqui, eu coloquei aqui algumas habilidades gerenciais do gerente de projeto. E a questão de liderança é saber lidar com as pessoas que vão atuar com a entrega do projeto para ele. A comunicação, que é importante que o gerente de projetos ele tenha uma comunicação direta, assertiva, clara. Com quem? Com as pessoas que estão trabalhando para ele, com os stakeholders que estão envolvidos com aquele projeto também. A habilidade de negociação no sentido de que, por exemplo, olha, dólar aumentou, vou ter que aumentar o custo. Isso estava previsto? Se foi um contrato bem observado inicialmente, pode ser que sim, e é importante que sim, principalmente se eu vou utilizar de material que eu dependo do exterior, da compra de produto de fora. Então, esse eventual aumento em decorrência da moeda, o que eu tenho aí? Eu posso ter já uma previsão disso.
e ainda que eu tenha previsão, ou mesmo que não tenha, esse aumento que vai ser gerado, o que é importante que eu faça? Tenha uma eu como gerente de projeto, tenha uma capacidade de adaptação, de negociação com relação a quem? Ao meu cliente, a quem está efetuando o pagamento do custo daquele projeto, ok? E uma capacidade, uma habilidade para quê? Para resolução de problemas. Por quê? Quando você está gerindo um projeto, você está implementando algumas coisas, precisa de entregar elementos, projetos, produtos, serviços, enfim, o que seja, você está ali envolto com pessoas, com os stakeholders, pessoas que serão afetadas de maneira direta ou indireta. Então, preço que pode ser elevado em virtude de alguma circunstância do mercado, ou uma situação, por exemplo, lá da pandemia. Então, uma realidade inesperada que surgiu. Então, tudo isso pode gerar situações, problemas para a conclusão, para a confecção final daquele projeto que inicialmente foi acordado, correto? Então, é importante que o gerente de projetos ele tenha uma capacidade, uma habilidade de resolução de conflitos, resolução de problemas, de negociar, de saiba conversar, saiba exigir do seu colaborador, do seu profissional, aquilo que é necessário, da forma necessária, saiba conversar com o seu cliente para poder ajustar eventual mudança que seja necessário no decorrer do projeto, saiba liderar as pessoas que estão de maneira direta ou até indireta ligados à confecção do projeto, ok? Então, são habilidades que a gente espera de um gerente de projetos que tem possibilidade de ter sucesso na entrega daquilo, do resultado final que foi proposto. Aí, quando eu estou falando isso aqui, gente, tanto com relação a essas habilidades gerenciais, que aqui eu mencionei 4 exemplos, de negociação, liderança, comunicação, resolução de problemas, resolução de conflitos. E quando eu falo aqui também que há aspectos que o gerente de projeto deve estar atento, que é o contexto da gerência, o ciclo de vida do projeto, aos stakeholders envolvidos de maneira direta ou indireta com o projeto, influência, cultura organizacional, realidade socioeconômica, eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar qual que é a realidade dentro das organizações de vocês, que vocês estão atuando ou que vocês já atuaram, para tentar identificar se, olha, teve um projeto lá, o gerente de projeto, de fato, tinha essa habilidade, tinha uma facilidade maior de comunicação, mas talvez não tivesse uma boa habilidade para resolução de conflito, entendeu? Então, eu queria que vocês pensassem um pouco dentro da realidade prática que vocês ou estão vivenciando, ou já vivenciaram, ou não atuei nessa área ainda, professora, então como que eu vou fazer? Ou já conversaram com outros profissionais e tiveram relatos de profissionais que tiveram essa vivência. Então, é para a gente parar um pouquinho para pensar, buscando colocar isso que a gente está conversando aqui dentro de uma realidade, ou verificando que a realidade que eu estou vivenciando não condiz com isso que a gente está conversando aqui, que é a teoria, que é aquilo que se espera de um bom gerente de projetos, por exemplo. Ó, professora, ele não tem uma boa capacidade de comunicação, mas ele, de alguma forma, ele consegue resolver os conflitos ali. Então, como? Então, é para a gente parar para pensar um pouquinho em situações que vocês já podem ter vivenciado
ou observado, vivido, ou compartilhado, né? Não vivenciei, mas tive o compartilhamento de um colega, de um profissional, sobre essas realidades que a gente está conversando aqui. E depois, se vocês quiserem, seria até interessante vocês postarem isso para que a gente possa conversar sobre, tá? Então, ó, professora, tem até um gerente de projetos que ele é muito assertivo, ele tem uma boa liderança, ele consegue unir as pessoas para fazer aquilo que ele necessita. Ou teve um projeto na minha empresa que foi estabelecido e que teve um custo muito maior que não estava planejado. E aí, dentro dessa realidade, o que aconteceu? Como é que a empresa lidou com isso? Ou desistiu do projeto, ou, de fato, arcou com esse custo maior? Foi fácil essa negociação do aceite desse novo custo? Então, assim, são realidades que vocês podem estar vivenciando ou já vivenciaram, que se vocês puderem, seria interessante que vocês colocassem isso lá. Ah, tô tímida, então coloca lá na dúvida, ou coloca lá no fórum, ou então no Tira Dúvidas, que aí a gente vai conversando sobre, ok? Então é isso. Então, eu observar aqui, até agora, o que a gente tem conversado, é sobre o papel desse gerente de projetos, essas habilidades que são necessárias e o que é importante para que para que uma gestão de projetos ela tenha sucesso, ela seja bem-sucedida. Que é a questão do tempo, custo, a qualidade entregue, o aceite por parte do cliente. Então, assim, se vocês tiverem realidades sobre isso, realidades práticas, coloquem lá para a gente poder conversar e trocar experiências com relação a isso, ok? Beleza. Eu vou abrir lá no fórum essa oportunidade, que aí quem tiver interesse e tiver casos, situações para nos apresentar, coloque lá, porque às vezes aquilo que foi dificuldade para você pode ajudar um outro colega. Então, é isso que a gente tem sempre que ficar atento às realidades que a gente vivencia e aquilo que a gente está conversando. Então, como que a gente alinha isso dentro da prática, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, aí, ó, habilidade de liderança, comunicação, negociação, resolução de conflitos, resolução de problemas. Então, ó, atividades gerais de um gerente de projeto. Ah, professora, todo gerente de projeto tem essas funções específicas, essas atividades? Não. Por que que não? Porque vai depender do projeto que ele está gerenciando. Entenderam? Então, por exemplo, professora, todo gerente de projeto precisa ter uma ótima habilidade de resolução de conflitos? Às vezes, não. Se o projeto dele estiver fluindo de maneira muito tranquila e ele tem até dificuldade para solucionar ali um conflito, bom para ele, porque o projeto está fluindo. Porque se não tiver, é algo que, se tivesse um conflito ali, poderia ser deixado a desejar. Então, aqui são alguns aspectos que, regra geral, são importantes para que o gerente de projeto tenha, né, as qualidades que ele tenha, e aqui algumas atividades que o gerente de projeto pode ter com relação ao projeto. Necessariamente vai ter todas? Não. Ele pode ter algumas delas, ou todas, ok? Então, vamos verificar aqui. Então, atividades do gerente de projetos. Definir e controlar os objetivos do projeto. Então, ou seja, definiu o projeto, definiu o que se espera, o que se pretende projetar, implementar, ok. O gerente de projeto vai fazer o quê? Definir e controlar esses objetivos que foram inicialmente estabelecidos, correto? Controlar os requisitos do produto, aqueles requisitos que foram estabelecidos para confecção daquele produto, eles estão sendo observados?
Se não estão, por que que não estão? O que que precisa ser feito ou modificado para que se atinja os requisitos inicialmente estabelecidos? Definir e controlar os riscos do projeto. Avaliar os fatores críticos de sucesso daquele projeto. Definir e avaliar os pontos fortes e fracos do projeto. E aí, quando eu avalio os pontos fortes, aquilo ali podem ser elementos e pontos que vão me ajudar a manter aquele projeto, a chegar à conclusão daquele projeto. E os pontos fracos? Às vezes, os próprios pontos fortes podem me ajudar, eu, como gerente de projeto, a lidar com esses pontos fracos, ok? Então, é identificar o que eu tenho de ponto forte e de ponto fraco, para ver o que pode ser feito com aquela realidade, com a confecção daquele projeto inicialmente estabelecido, ok? Definir e controlar o cronograma. Gente, é imprescindível que tenha um cronograma. Por quê? Porque através do cronograma, o gerente de projetos, ele tem condições de verificar se as etapas que estão estabelecidas, elas estão sendo realizadas conforme o prazo estabelecido. Porque se uma etapa está no cronograma, que a primeira etapa vai durar 2 meses, a segunda etapa, 2. Se essa primeira etapa eu já ultrapasso 3 meses, o que eu tenho aí? Eu já tenho um atraso. Então, e aí esse atraso pode gerar um atraso na entrega final do projeto. Então, se eu, gerente de projetos, estiver atento a isso, eu posso verificar, olha, aqui teve 3 meses, será que eu consigo reduzir a segunda etapa, que seria de 2 para 1,5? E a terceira etapa, que seria de 2, eu também consigo reduzir para 1,5? Aí eu já tenho 1 mês de atraso da primeira etapa, eu já consegui diluir. Então, ou seja, o que isso demonstra? A importância tanto do cronograma quanto do gerente de projeto ter ciência de todas as etapas, dos prazos que são necessários e, principalmente, do quê? Da capacidade de lidar com as mudanças. Para quê? Para gerir essas mudanças que podem ocorrer de maneira inesperada e repentina. Porque essas mudanças, elas podem gerar um reflexo na entrega final do produto, do projeto, ou pode ser que elas não vão gerar uma mudança lá se eu, como gestora de projetos, eu conseguir fazer a gestão de mudanças dentro das etapas que forem estabelecidas. Às vezes eu consigo reduzir o tempo de uma para compensar o tempo da outra que acabou atrasando. Entenderam? Então, assim, é ficar atento a todas as etapas do projeto, a todas as fases do projeto, e ter a capacidade de quê? De gerir as mudanças que podem ocorrer nesse meio tempo, tá? Então, olha lá, controlar o cronograma do projeto, avaliar o projeto e a equipe através de métricas. O que significa isso? Colocar parâmetros para que seja verificado se aquilo que está sendo feito está dentro do planejado, tá? Então, eu coloco métrica ali, olha, vai ter que, a cada etapa tem que estar, por exemplo, pronto a atingir 80% para que consiga passar para a etapa seguinte. Então, antes de chegar no final da primeira etapa, eu fazer uma avaliação constante daquelas métricas, daquela realidade, para eu ter condições de saber se vai, de fato, conseguir chegar com uma métrica desejada e estabelecida para a etapa seguinte. E se não for conseguir, o que eu posso fazer para gerir essa alteração enquanto está ainda acontecendo e não mude de etapa, sem conseguir atingir a métrica que foi estabelecida, ok?
alocar e gerenciar recursos, e aí quando a gente fala de recursos, a gente está falando tanto de recursos financeiros, materiais e de talentos de pessoas. Então, como fazer a gestão desses recursos, como colocar a determinada pessoa que tem determinada qualidade para que ela seja aproveitado o melhor dela, para que ela consiga entregar o melhor e da melhor forma. Da mesma forma, os materiais, para que não haja um desperdício de material, e para que não aconteça isso, o que é importante também? Que o gerente de projeto ele esteja atento a todas as fases, a toda a elaboração dos projetos que estão sendo feitos, das etapas que estão sendo concluídas, ok? A definir prioridades, coordenar a interação entre os envolvidos, e aí é uma capacidade, uma habilidade de quê? De lidar com pessoas. Então, quando a gente fala em gerente de projetos, é a capacidade de gerir pessoas também. Por quê? Porque são as partes que estão ali envolvidas, são os stakeholders que serão ou são afetados de maneira direta ou indireta, e são também aquelas pessoas que estão fazendo parte da confecção daquele projeto, entenderam? Então, o gerente de projeto ele precisa ter essa capacidade de liderança, que a gente já comentou, a capacidade de gerir pessoas, porque são as pessoas que vão colocar em prática o projeto e são pessoas que serão afetadas de maneira direta ou indireta com o projeto que está sendo elaborado, tá? Assegurar que os prazos e custos sejam mantidos dentro do planejado, e se não forem mantidos, o que vai acontecer? Que a gente já conversou. É a capacidade de fazer gestão de mudança. Mudança do quê? Da realidade que está sendo apresentada. Mudança do preço que foi ocasionado pela alta do dólar. Mudança do tempo, porque foi ocasionado com algum imprevisto na entrega de um produto que demorou para chegar, não consegui entregar a primeira etapa dentro do prazo determinado. Então, assim, é gerir aquilo que for acontecendo ao longo da confecção do projeto, ok? Então, olha lá, assegurar que prazos e custos estejam mantidos dentro do planejado. E se não tiver dentro do planejado, a capacidade de mudar aquilo ali, mas de maneira a minimizar um problema, minimizar um risco para a entrega do projeto. De maneira que a entrega do projeto, mesmo atrasando ou tendo um custo a mais, ela seja aceita pelo cliente, ela esteja dentro da qualidade. Por quê? Porque se eu preciso de aumentar meu custo, mas eu, gerente de projeto, decido não aumentar o custo e comprar um produto de qualidade inferior, pode ser que o produto final, o meu projeto final, a minha entrega final, ela não seja entregue com a qualidade que o meu cliente espera. E aí, eu teria que ter analisado antes com o meu cliente se é possível o aumento do custo. Sim. Então, beleza. Se não for possível, a gente pode reduzir a qualidade, ele vai aceitar? Então, ou seja, a capacidade de negociação, de conversa. Então, por isso que ele precisa de estar atento a toda a realidade, todas as realidades que envolvem a elaboração desse projeto e as pessoas que estão relacionadas com esse projeto, ok? Assegurar que os produtos atendam aos critérios de qualidade e que estejam de acordo com os padrões estabelecidos, que foi o que a gente acabou de conversar. Então, para atender a qualidade esperada, eu vou ter que aumentar meu custo. Ah, mas eu não quero. Eu, cliente final, não quero aumentar o custo. Você aceita, então, uma qualidade inferior? E aí eu vou comprar produtos com qualidade inferior, matéria-prima, qualidade inferior. Você vai aceitar?
Se ele aceitar, ok. Então, é a capacidade de negociação. Agora, a minha entrega, eu preciso que ela aconteça de maneira que atenda ao meu cliente final. E o meu cliente final, se ele não aceitar uma mudança, por exemplo, de custo ou de tempo, vou ter que agilizar a obra. Agilizar a obra pode prejudicar? Pode prejudicar. Então, isso tudo tem que ser explicado de maneira muito clara para o cliente final. E é a capacidade do gerente de projeto de quê? De mudança e de negociação, ok? E o que a gente quer é o quê? Entrega com qualidade, porque, no fundo, o cliente ele quer uma entrega com qualidade, ele pode não querer aumentar o custo, mas ele não vai querer, por exemplo, uma obra que dê 2 meses e ela caia, ela apresente problemas. Então, ainda que ele fale, pode pegar material com menor, matéria-prima com menor qualidade, isso pode gerar um problema para você amanhã, gerente de projeto, porque quem foi responsável pelo projeto foi você. E se amanhã aquilo lá der problema, que foi feito com uma matéria-prima inferior, você pode ter que arcar com isso. Ou seja, arcar com o quê? Com manutenção, com custo, etc. Enfim, isso tudo vai depender daquilo que estiver estabelecido no contrato, ok? Mas, então, sempre lembrando, gente, é muito importante estar atento às realidades envolvidas, principalmente tempo, custo e qualidade. São 3 aspectos importantíssimos para a entrega do produto final, para a entrega do projeto. E quando a gente fala de projeto, ele é necessariamente só uma etapa? Não. Ele pode ser realizado em várias etapas. E o gerente de projeto ele tem que estar atento a todas essas etapas, para conseguir acompanhar e qualquer mudança que ocorra, ele tentar ajustar, minimizar essa mudança de alguma forma. Como? Não sabemos. Vai depender da realidade concreta e do que é o projeto que vai ser entregue, ok? Participar de reuniões de acompanhamento e de revisão de projeto, que está relacionado justamente com isso que a gente está conversando aqui. É entender o que como que o projeto, a elaboração do projeto está sendo realizada e se está, de fato, atendendo e vai atender aquilo que foi inicialmente programado. Está dentro do prazo, dentro do tempo, dentro do custo, ok? Gente, eu vou aqui agora, a gente só tem 5 minutinhos. Se eu iniciar o outro tópico, não vai dar tempo da gente concluir nesse encontro. Então, eu vou deixar, a gente vai iniciar no próximo encontro, a gente vai continuar, iniciar de onde a gente parou aqui. E aí eu vou abrir lá no fórum um espaço para que quem tiver alguma experiência e queira compartilhar, colocar lá. Caso contrário, pode me enviar no Tira Dúvidas ou nos mensagens, e aí a gente vai conversando, tá? Só lembrando, é muito importante que como a nossa aula ela é EAD, e a gente tem oportunidade deste encontro online, em que eu estou aqui, vocês têm oportunidade de estar aí, encaminhem, não deixem de enviar suas dúvidas, seus questionamentos, ou seria através aqui do nosso encontro online, ou através também do Tira Dúvidas, por mensagem, para que a gente mantenha sempre esse canal de comunicação, ok? Espera, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Então, para que a gente sempre tenha esse canal de comunicação. Eu aguardo vocês na próxima semana. As dúvidas que tiverem, me encaminhem, tanto com relação às dúvidas das atividades, quanto algum comentário, e eu estou à disposição para aquilo que eu puder auxiliá-los, ok? Então, vou abrir lá o fórum agora, e quem tiver alguma experiência e tenha se interesse em compartilhar,
fica lá aberto para a gente conversar no próximo encontro sobre, ok? Então, boa noite para vocês, um abraço e até semana que vem.